Yuta revelou a sua expansão de domínio e com ela veio as regras dessa expansão. Se você não entendeu todas elas, eu vou explicar hoje, tintim por tintim, como funciona essa linda expansão do Yuta Okkotsu. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um conteúdo de Jujutsu Kaisen. E como de costume, se você é fã dessa obra, cara, se inscreva aqui para não perder nada de Jujutsu Kaisen. Então vamos a essa expansão magnífica, que é a expansão do Yuta Okkotsu. No último capítulo foi revelado as regras dessa expansão de domínio. Basicamente, o Yuta consegue utilizar uma de suas técnicas copiadas como acerto garantido. Isso é excelente, principalmente porque dá uma versatilidade muito boa para lidar com quase todos os oponentes. Dependendo do seu adversário, o Yuta tem a capacidade de escolher melhor qual é aquele acerto garantido que vai acertar no seu adversário. Além disso, são espalhados infinitas espadas por todo o seu domínio. Cada uma dessas espadas contém uma habilidade inata copiada pelo Yuta, sendo que a habilidade utilizada é de uso único. Ou seja, tem várias espadas por aí. O Yuta vai catar uma dessas espadas e nessa espada vai ter uma habilidade copiada. O Yuta então vai ter a oportunidade de utilizar a habilidade inata que está naquela espada uma única vez. Aí a espada vai se desfazer, mas a habilidade copiada não. Ela pode estar repetida em várias espadas. Então, por exemplo, o Yuta pode pegar duas espadas de uma mesma vez e essas duas espadas ter a mesma habilidade copiada. E aí ele poderia utilizar a habilidade duas vezes. A gente tem, por exemplo, a habilidade da Uro, que foi utilizada várias vezes durante a batalha contra o Sukuna. Isso quer dizer que o Yuta pegou diversas vezes espadas que continham essa habilidade. Outra observação muito importante, e é um ônus muito grande para o Yuta nesse quesito, é que ele não sabe qual habilidade ele vai catar no momento em que ele pega a espada. Por exemplo, tem ali várias espadas espalhadas no chão. No momento em que ele encosta na espada, é o momento que ele descobre qual é a habilidade inata que tem naquela espada. Ou seja, o Yuta não pode escolher a habilidade que ele vai utilizar. É meio que sorte. Ele vai pegando as espadas e ele vai sentindo qual é a habilidade inata que está naquela espada. E aí ele utiliza o poder e aí vai continuando a luta. Ele não pode escolher qual poder utilizar, o que com certeza não é uma coisa muito boa. Porém, tem uma vantagem muito grande aqui. Muita gente questionou se o Sukuna poderia também catar as espadas e utilizar contra o próprio Yuta, e a resposta é que não. Ele não pode fazer isso. Somente o Yuta é capaz de utilizar as espadas que estão jogadas por aí. Outro dado importante é que a habilidade inata escolhida para ser o acerto garantido da expansão de domínio não estará nas espadas. Ou seja, o Yuta escolheu a técnica da Anjo para ser o acerto garantido de sua expansão de domínio. Então não tem como ele utilizar a habilidade da Anjo através das espadas que estão jogadas por aí. Ainda assim, essa expansão mostra uma versatilidade enorme, porque além de um acerto garantido, que já é uma coisa muito boa, ele também tem a possibilidade de utilizar essas espadas que não são acertos garantidos e por isso conseguem atravessar sem problema nenhum um domínio simples ou a Sexta Oka de Vimy. Sexta Oka de Vimy e domínio simples são técnicas criadas para acabar com o acerto garantido. Por exemplo, pegando a expansão de domínio do Satoru Gojo, que é uma baita de uma expansão. Se um domínio simples ou uma Sexta Oka de Vimy conseguissem resistir a essa expansão de domínio, o Satoru Gojo não teria outras armas para atacar o usuário como o Yuta tem, já que dentro da expansão do Satoru Gojo só existe o acerto garantido e não tem outras armas que o Satoru consiga utilizar. Isso demonstra uma grande versatilidade na expansão do Yuta, mas não para por aí, porque ainda tem a Rika. Além de ter todas essas habilidades copiadas que o Yuta pode utilizar ao seu bel prazer,
ainda possui uma maldição extremamente poderosa que faz com que o Yuta sempre lute no 2 contra 1. Nesse momento, além disso, a Rika nem mesmo está completa, ela está na sua versão incompleta, o que com certeza diminui o seu poder de fogo. Porém, ainda assim, o Yuta sempre lutar no 2 contra 1 é um baita de um bônus dentro do seu domínio. Outro fator extremamente legal e importante dessa expansão é que o Yuta também consegue copiar a habilidade do seu adversário, e a gente viu isso no capítulo 250. No último capítulo a gente viu que o Yuta foi capaz de copiar até mesmo a habilidade do Sukuna, conseguindo cortar o Rei das Maldições. Porém, a gente não sabe quais são ainda os critérios para o Yuta copiar a habilidade do seu adversário. O Ryu acreditava que o Yuta só era capaz de copiar a habilidade daquele que ele consumisse o DNA. Porém, a gente não viu o Yuta fazer isso com o Sukuna, levantando a suspeita de que seja outra regra que faça com que o Yuta seja capaz de copiar as habilidades do Sukuna. Uma teoria bem possível é que talvez a forma dele copiar seja resistindo ao poder daquele que ele enfrentou. E aí, depois de um tempo, ele consegue analisar e copiar esse poder. Pode ser aqui uma sugestão, a gente ainda não sabe como o Yuta consegue fazer isso, mas se for esse o caso, resistir para depois utilizar, isso faz com que a cópia do Yuta seja ainda melhor, porque ele consegue copiar de forma mais fácil. Ainda assim, essa capacidade de utilizar a habilidade do seu próprio adversário faz com que essa expansão fique ainda mais poderosa. Outro ponto importante é que a gente conseguiu ver também que o Yuta conseguiu um refino alto de sua habilidade. Depois desse mês de treinamento que eles tiveram para enfrentar o Sukuna, o Yuta conseguiu aprimorar ainda mais a sua expansão de domínio, conseguindo colocar regras que antes ele não conseguia. Isso foi uma observação do Sukuna. Ele questionou ali se o Yuta era realmente capaz, por exemplo, de criar a regra que ele criou, que é só acertar no Sukuna o seu acerto garantido e deixar o Itadori dentro da expansão do Yuta sem ser acertado pelo acerto garantido. Fazer isso precisa de um entendimento e um refino muito alto da expansão de domínio. E o Sukuna acredita que o Yuta conseguiu através desse mês de treinamento que todo mundo teve, que melhorou todo mundo. Sendo assim, como a gente não tinha visto antes a expansão do Yuta, é bem provável que ela tenha melhorado bastante nesse último mês que eles ficaram aí treinando. E bom, por fim, eu quero listar aqui todas as habilidades que o Yuta utilizou até o momento. A primeira que ele conseguiu utilizar foi a da Uro, que ele já utilizou até mesmo as variantes dessa habilidade, como a dobra do espaço e a quebra de gelo fino, que é a forma de ataque dessa habilidade. Ele também utilizou a fala amaldiçoada do Inumaki, os Shikigamis do Druve, a técnica de previsão do Charles, a escada de Jacó da Anjo, que está no acerto garantido, e por fim a gente tem a técnica de corte do Sukuna. Provavelmente ele não deve conseguir utilizar a habilidade do Satoru Gojo, porque precisa dos 6 olhos para conseguir utilizar as habilidades do Gojão, mas ainda resta aí, por exemplo, a habilidade do Hajime, talvez, e a habilidade do Ryu, que ajuda a ele liberar melhor a energia amaldiçoada. Ainda assim, os seus amigos não têm tantas habilidades boas assim para ele copiar, mas aqui já foram ótimas habilidades que ele conseguiu utilizar na expansão de domínio contra o Sukuna. Basta ver agora a total capacidade dessa expansão quando a Rika for libertada, hein? A Rika ainda não está com seu poder 100%, então ainda tem muita coisa para ser mostrada nessa expansão de domínio. Sendo essa uma das melhores expansões que já apareceram em toda a obra de Jujutsu Kaisen. E bom, galera, essa foi a expansão de domínio do Yuta Okkotsu. Espero que você tenha gostado do vídeo e eu também quero agradecer a todos os membros do canal, especialmente esses daqui, que são os membros reconhecidos. No mais, eu agradeço por você assistir até agora, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.